Helena acordou, mas não sabia se ainda estava sonhando. O ar ao seu redor era denso, quase palpável, como se o mundo tivesse decidido conspirar contra a própria lógica da existência. O céu, negro como carvão queimado, pulsava com uma textura incompreensível, como veias de algo vivo, mas não humano. As estrelas se apagavam uma a uma, não como lâmpadas se extinguindo, mas como olhos fechando em resignação. A vastidão do cosmos parecia observá-la, e ela sentiu, com um calafrio que rasgava sua espinha, que era apenas um grão de poeira sendo esmagado por forças incomensuráveis. Helena tentou se mover, mas o peso que sentia não era apenas físico, era uma presença, algo antigo e inominável que a observava, como se avaliasse sua alma. Cada tentativa de levantar um pé parecia inútil, como se correntes invisíveis a prendessem, arrastando-a para um abismo insondável. O chão sob seus pés parecia se dissolver, revelando uma vastidão líquida de escuridão, uma maré negra que não era água, mas sim um vazio que sussurrava. Ela sentiu que o abismo não era apenas um lugar, mas uma entidade que a desejava, que ansiava por consumi-la. O apocalipse não era um evento físico, mas um estado de existência. Ela sabia disso com uma clareza que rasgava os limites de sua sanidade. Não havia fogo ou destruição, havia apenas a promessa de um vazio eterno, um silêncio que sufocava e esmagava. O tempo, outrora linear e reconfortante, parecia se dobrar sobre si mesmo, quebrando-se como um espelho rachado. O ano novo era uma lembrança longínqua e distorcida, como um eco de uma civilização que nunca existiu. As vozes começaram a sussurrar. Elas não eram humanas. Tinham um tom profundo e reverberante, como o som de rochas sendo trituradas em um moedor cósmico. Palavras em línguas mortas, cada sílaba carregada com o peso de eras que ultrapassavam a capacidade da mente humana de compreender. Elas prometiam a chegada de algo além do tempo, além do espaço, algo tão vasto que a própria existência tremia sob sua sombra. E então, Helena viu. Primeiro, foi uma mancha no céu, um contorno que parecia vivo, mas que não obedecia às leis naturais. Os deuses monstros, titãs de formas amorfas e incompreensíveis, começaram a se manifestar. Tentáculos que tocavam as estrelas, olhos que brilhavam com o fogo de 1000 sóis, corpos feitos de matéria e antimatéria em perfeita agonia. Era impossível olhar diretamente para eles sem sentir que sua mente estava sendo rasgada em pedaços. O medo tomou conta. Não era um medo comum, mas algo que corroía, como ácido, a própria essência de Helena. Era a compreensão de que tudo o que ela sabia, o amor, a memória, a esperança, não era nada diante dessas entidades. Eles eram a antítese de tudo. E ainda assim, algo mais profundo atraía, um desejo sombrio, quase erótico, que a fazia questionar sua própria humanidade. Ela sentiu mãos invisíveis tocando-a, prometendo prazeres que iam além do físico, mas que tinham um preço que ela não queria, mas não podia evitar, pagar. No horizonte, anjos caídos emergiam. Eles não eram as figuras gloriosas que as histórias humanas contavam, mas criaturas de asas quebradas, corpos retorcidos e olhos que sangravam luz. Eles choravam em um idioma esquecido, cada lágrima caindo como ácido no chão inexistente. Suas vozes se uniram ao coro, anunciando o despertar de demônios divinos, seres que caminhavam entre o terror e a divindade. O ambiente ao redor de Helena parecia vibrar com a chegada iminente do que não podia ser nomeado. A dor emocional era insuportável. Um pesar entristecedor tomou conta dela, pois percebeu que não havia fuga, não havia salvação. Seu grito ecoou no vazio, mas foi rapidamente engolido por aquele silêncio monstruoso. A cada segundo, a escuridão se fechava mais, e o terror divino atingia um clímax paralisante. Helena não era apenas uma espectadora, ela era um peão, uma oferenda a essas forças que não podiam ser descritas. Seu corpo se convulsionava, sua mente escorregava para a loucura, mas ela continuava presa, obrigada a assistir ao horror cósmico em toda sua glória repulsiva. E então, no momento final, ela entendeu. Não era apenas o fim do mundo, era o fim de tudo. A existência não era um direito, mas um acidente, e os arquitetos desse acidente haviam retornado para desfazê-lo. O vazio a abraçou,